Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, ao vivo, aqui direto do nosso Rincão do Meu Senhor, onde acontecem nas manhãs o nosso programa Amor Vencerá. Deus abençoe você, que a paz esteja no seu coração, a paz que vem do alto. Às vezes o que a gente precisa é só ouvir isso para ganhar o dia, não é? Pois eu desejo a você que a paz do Cristo vivo esteja no seu coração. Bem-vindo. Quero acolher nossa equipe que está aqui todas as manhãs, trabalhando no Sistema Canção Nova de Comunicação, nossas câmeras, iluminação, áudio, nossa família Canção Nova. Bendito sejais, Senhor, para aqueles que o Senhor nos dá como companheiros, não é, de missão. Acolho também a minha equipe do lado de cá, já tem o Sapo tocando, sempre é uma alegria ter você aqui, viu, Sapo? Obrigado pela sua presença. Maravilha, maravilha. Estamos juntos e misturados. Isso, irmão, isso mesmo. Também nós temos o Inácio, que bom que você está aqui hoje, Inácio. Bom demais, bom dia, Rogerinha, benção, Padre. Que bom que estamos juntos, vamos rezar, né, minha gente? Vamos rezar. Padre Wagner, sua bênção, viu? Deus abençoe, que bom estarmos juntos mais um dia, né, para ressuscitar com Cristo a esta vida nova que estamos vivendo aí, a terceira Isso semana mesmo. da Páscoa. Tempo de ressurreição, tempo da gente deixar com que o Espírito Santo nos faça novas todas as coisas no nosso coração, na nossa vida. Reacender em nós esta alegria da chama do amor de Deus. Quem Isso está em mesmo, Deus Padre. está sempre vibrante com força, né? Com Isso. coragem. Olha, o demônio, ele tem roubado de nós a alegria da Páscoa. Estamos ainda no tempo pascal. Então, muito cuidado com as artimanhas do mal que quer levar você para o fundo do poço e tirar a alegria do Cristo ressuscitado. É tempo de festa, de alegria. Então, ajeita essa coluna aí, esse sorriso, levanta sua cabeça, porque o Senhor está ao seu lado. Pode ter certeza disso. Ontem eu recebi um testemunho tão bonito, até contei num vídeo que eu deixei ali no meu Instagram. À noite, antes de dormir, eu recebi esse testemunho de uma senhora que saiu para o seu trabalho, ela mora nos Estados Unidos, e ela não estava enxergando nada, a sua vista estava toda ela, né? Como é que fala? Embaçada, embaralhada, ela estava se sentindo mal, né? E ela não conseguia nem dirigir, Padre. Então ela parou o carro uma vez, pensando, vai melhorar, não melhorou, continuou, não melhorou, parou o carro, ligou na internet a Canção Nova. E nós estávamos aqui no palco rezando, e naquele momento que ela ligou, Padre, foi proclamado, né? Eu proclamei naquela hora que ela ligou, no mesmo momento, que Jesus estava tocando no olho de uma mulher que estava com a vista toda ela embaralhada. E naquele momento aquela mulher foi tocada. Isso é graça de Deus, é eficácia do carisma que Deus colocou em nós. Deus colocou no Padre Wagner, no Inácio, no Sapo, em todos nós que fazemos parte dessa família. Isso é graça de Deus, não é? É dom do Espírito Santo. É o Senhor agindo no nosso meio pela oração. O Senhor está nos curando. E é isso que nós vamos pedir hoje aqui também no nosso programa. A eficácia do carisma, né? O Padre Rufus sempre dizia, eu sempre conto isso que o Padre Rufus dizia. Olha o que acontece na Canção Nova. Os milagres, as curas, as libertações, os prodígios. É próprio do carisma. Isso mesmo. E, assim, é impressionante que até eu que venho de fora, que venho rezar aqui, que venho pregar aqui, que nem conhecia a gente. Nem conhecia a gente. Ele falou assim, quando eu chego aqui dentro, é diferente. As coisas acontecem. Ele falou, olha, eu vou em muitos lugares. Eu saí com o Padre Rufus assim, para pregar com ele. E ele foi em Brasília, em outros lugares que a gente foi, mas lá na Canção Nova não é igual. Lá é algo extraordinário. É um território eucarístico.
como o Monsenhor Jonas sempre nos falava. E eu me lembro, quando eu entrei na Canção Nova, pelos anos de 1995, eu vi uma pessoa que não conseguia entrar. O padre Wagner já deve ter visto isso muitas vezes. Ela não conseguia pisar aqui dentro, porque ela estava sobre um efeito, uma opressão maligna. Então, o demônio não deixava ela entrar na chácara. Pensa como é forte isso. Padre, olha, eu tenho experimentado isso até nos shows que eu faço aqui. Já é o 3º show seguido que eu realizo aqui, e que no meio do povo tem manifestação de uma pessoa que estava oprimida pelo demônio. Porque quando ela entra neste lugar, quando ela adentra no território eucarístico, Deus liberta. É a graça do carisma Canção Nova. É impressionante, porque quando eu estava lá em Nazaré, quando as pessoas passavam em frente à Gruta da Anunciação, não tinha, só tem a gruta. A pessoa, quando passa ali e tem algum problema espiritual, tem manifestação. Olha só. Então, aqui, quando eu cheguei na Canção Nova, tinha muitas pessoas que entravam e tinham esses problemas. O demônio foi ficando esperto agora. Ele agora já sai fora antes de chegar aqui. Deixa eu sair antes. Já desce do bonde e vai embora. Porque vai experimentando, vendo que a pessoa vem e ela vai ter uma experiência pessoal com Cristo. E aqui é um terreno eucarístico mesmo, né? Isso mesmo. São mais, acho que uns 40 capelas tem, aqui, mais né? ou menos, sim. É muita capela, é muito sacrário, é muito Jesus aqui dentro. Nós estamos praticamente quase debaixo de uma. Exato, em cima. Aliás, em cima de uma. Em cima de ela uma embaixo. capela. Então Jesus, ele mora nesse lugar. Isso. Ali Está aqui nesse Sagrada lugar. Família. E apesar de nós, né, Padre? Apesar de nós, das nossas fraquezas, sim, o que age aqui na Canção Nova é fruto Deus. De uma experiência com Deus. Aqui na rádio tem uma, ali no 2, 3, 4, 5... Centro de evangelização embaixo. Nossa, é muita bastante. capela. Mas rádio, por que nós estamos falando tudo isso? Para dizer para você... Na rádio, na TV, nossa, isso, tudo. Porque é importante ajudar a Canção Nova, porque aqui realmente é um espaço de Deus, né? A casa de Deus. E graças a Deus, meus irmãos, nós chegamos aos 59% do nosso projeto da MA. Mas vamos aplaudir? Gente, são muitos anos a Canção Nova vivendo assim, né? São 5,9% ao dia, 7 dias úteis. Uma pessoa perguntou, para onde vai o dinheiro da minha contribuição? Olha, se o câmera puder mostrar, ele vai mostrar a chácara para todos esses lugares, né? Para o sinal, para o satélite, para toda a produção que nós temos, todos os gastos que nós temos na manutenção do sistema Canção Nova de comunicação. Porque tudo isso é uma obra de Deus, né? Não entra nada para Rogerinha, Padre Wagner, Inácio, não. Eu até faço aqui uma observação, às vezes as pessoas veem a gente bonita, né? Como eu estou hoje, né, Padre? Estou bonita, Padre? Tranquilo, né? Tá chique. Tá chique, né, Padre? Mas nós temos ali um camarim que nos arruma, né? Até a pulseira não é minha, viu, gente? O brinco, né? Eu quero mandar um beijo para as meninas lá do camarim que fazem a maquiagem, a Mari que arruma o camarim. Nós recebemos doações de roupas bonitas assim para vestir os apresentadores, né? Que a gente aqui, graças a Deus, né? Eu, Inácio, Padre Wagner, somos pobres, né? Pobres mesmo. Somos simples, temos o necessário, graças a Deus. Então, seu investimento é pelo Dai-me Almas. E eu venho aqui pelo Dai-me Almas, né? Eu venho aqui porque eu tenho sede de Deus e sede de que você também experimente esse Deus que eu experimento. 5,9% ao dia, falta 41%. Não é impossível, hein? A gente pode chegar lá. A gente já chegou a atingir metas de 13% ao dia. 18%. 18%. 18%. Então, 5,9% está na média ali, viu, gente? Então, dá para a gente conseguir e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Tudo que a gente faz, eu estava olhando aqui para as câmeras, se a gente for olhar, tem câmeras mais modernas do que essa, não tem? Já? Tem. Mercado.
E a gente quer sempre ter bem mais modernos, a gente quer sempre dar o melhor, mas às vezes a gente, né, esbarra no valor, as coisas são muito caras, os equipamentos. Então tudo que você faz de doação, entra nisso aí, na manutenção do sistema Canção Nova de comunicação. Para quê? Para que a gente alcance mais e mais almas para Deus. Os testemunhos que a gente conta aqui não é para agradecer a gente, não é porque não somos nós que fazemos, mas é para que você perceba o quanto bem esta obra de evangelização faz na vida de tantas pessoas. Tenho certeza, se eu pedisse para você contar o seu testemunho, você teria alguma coisa para falar do que a Canção Nova fez na sua vida. Isso mesmo. E também uma forma de ajudar, né, Padre Wagner, adquirindo os nossos materiais de evangelização. Tenho aqui, ó, aparições marianas nas Américas, né? Temos aqui também o meu livro, Aquele que Fala Contigo, onde eu ensino você a escutar Deus, né? Dou algumas dicas na minha pobre sabedoria, né? Pobre mesmo. Também o livro Mulheres Empoderadas do Espírito Santo, onde eu tenho pregado o Brasil e além Brasil sobre esse retiro, né? Para as mulheres. Também você pode adquirir, não ganho nada com isso. É do Senhor, é da obra de Deus, tá? E o livro do Padre Wagner, que também virou Retiro, Cura, Senhor, onde dói, né, Padre? E agora está saindo outro, vai sair aí talvez no próximo mês. Bênçãos e maldições que pensa a Igreja Católica. Ah, que lindo, graças a Deus. Uma visão da Igreja Católica sobre bênção e maldição, porque nós temos aprendido muita coisa errada. Fizeram uma mistura de secretismo religioso nessa situação, então eu estou esclarecendo. Amém, Padre. Vai Obrigado ajudar pelo muita seu gente trabalho. a ser livre desse pensamento Amém. errado sobre bênção e maldição na igreja. Louvado seja Deus. Padre, hoje eu quero mandar um abraço muito especial para o Padre Alessandro, que hoje é aniversário dele de sacerdócio, 20 anos. O Padre Alessandro sempre está aqui nas terças-feiras. Quero mandar um abraço, meu carinho, minhas orações. Ele que sempre está à disposição da Canção Nova para nos ajudar. Obrigada, Padre, parabéns pelo seu dia. Eu rezo pelas pessoas que pedem orações, a Canção Nova nesse dia, nossos sócios, benfeitores, os amigos da Canção Nova, a família Canção Nova. Não sei qual é a dor que você sente, você que está aí com o peito apertado, tendo até mal-estar, eu quero colocar você já em oração, pedindo ao Senhor. Quero colocar a Canção Nova em oração. Estamos aí na véspera da nossa Assembleia Geral. Então você vai sentir um pouquinho minha falta, Salete, Luzia Santiago, entre outros irmãos que fazem parte da Assembleia. Vamos estar reunidos em Lavrinhas para as eleições, né, do nosso novo presidente, vice-presidente, formador-geral, secretário-geral, responsável pelos padres e outros cargos importantes da nossa comunidade. Portanto, uma Ave Maria, pelo menos, pela nossa Assembleia, para que o Espírito Santo venha sobre nós nesses dias. Rezemos, não é, Padre? Rezando também, né, por todos aqueles que estão doentes em nossa casa, na nossa família, que estão nos hospitais, estão precisando de uma graça, de uma cura, de uma intervenção de Deus na sua vida. Rezando também pelos sacerdotes, né? O Papa tem pedido muito para que reze pelos sacerdotes. Há muitos sacerdotes esgotados. Tem sacerdote que se esgotou. Tem uma paróquia que às vezes ele celebra 5 missas no domingo, 4 no sábado. Chega uma hora que esgota. Então tem muito padre esgotado, doente emocionalmente, psicologicamente. Rezando também pelos nossos bispos, né? Pedindo toda a graça para a igreja. Rezando também pelos policiais também que têm enfrentado uma situação muito por todas as guerras que estão acontecendo, né? Hoje o mundo está em guerra, tem mais de 80 guerras no mundo que a gente nem sabe, não conhece todas, né? Mas tem muito conflito, pedindo mesmo a visita de Deus, né? Principalmente agora lá no Irã, com os Estados Unidos, a Ucrânia, com a Rússia, Israel, né? Que a gente queria tanto em Israel, né? É verdade, saudade, né, Saudade Padre? de voltar a Israel, né? A gente não está podendo, então rezando Levar por grupos. todos esses conflitos, colocando na mão de Deus hoje. Isso. Rezando por toda a Canção Nova,
né? Pedindo a graça da visita de Deus também nessa situação do nosso eleição na Assembleia do Conselho Quençamon. Amém. Inácio, quer rezar por alguém também, irmão? Rezar pelos aniversariantes, pelos falecidos, né, do dia de hoje, pelos sócios da Canção Nova, que Deus possa alcançá-los com a sua graça, com a sua misericórdia. Vamos rezar então, gente? Está disposto a rezar? Vamos entrar em intercessão. Inácio vai cantar, vou trazer a palavra que foi inspirada, e aí a oração vai seguir, né? Vamos elevar a nossa voz e vamos tocar naquilo que é a vontade de Deus para nós. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vá clamando o Espírito Santo. Aí onde você está agora, clame o Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo que nós entramos nesta comunhão com o Senhor, e nós deixamos de lado aquilo que nos atrapalha, que nos perturba, a pedir nesta graça o Espírito Santo agora nesta manhã. Entra, Espírito Santo, na minha vida, na minha mente, no meu coração, vem ordenando todas as coisas. Entra, Espírito Santo, na minha casa, nesse ambiente em que eu me encontro agora, no meu trabalho, no carro onde eu estou ouvindo agora. Entra, Espírito Santo, com a sua graça, para que sejamos tomados da tua presença. Nesta manhã, em nada, Espírito Santo, possa nos impedir de ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, através da meditação desta palavra. Senhor, manda o teu Espírito Santo sobre nós. Encontra-nos nesta manhã, Senhor Jesus. Arranca-nos, Senhor Jesus, das nossas tibiezas, da nossa dureza de coração, das preocupações, do cansaço espiritual. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vai soltando a sua voz do Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, destravando, abrindo todas as portas. Vem, Espírito Santo, unindo os corações nesta manhã. Vem, Espírito Santo, tirando aquilo que é o mal-estar, o azedo, aquilo que é a distração, aquilo que é o embotamento da fé, daquilo que traz cegueira espiritual a nós. Vem, Espírito Santo de Deus, fortalece os seus filhos, revigora os teus filhos, Espírito Santo, e traz a nós a ciência da palavra de Deus. O que tu queres, Senhor? Eis-nos aqui para te ouvir, para falar e para rezar com a palavra de Deus. Vem, Espírito, canta mais uma vez e peça que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, proclama isso. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes
fastes e enche-me de novo. Palavra de Deus, livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 15. Profeta Daniel, capítulo 10, versículo 15. Canção nova, neste ano é chamada a profecia. O tema central da formação da canção nova nesse ano é: somos profetas do Altíssimo. Portanto, nós mergulhamos na vida dos profetas, nós vamos imbuindo de toda a profecia que está contida na palavra de Deus, para assim ganharmos ânimo, força e coragem, para que Deus coloque ainda no coração e na boca da canção nova a profecia dada a ela, dada por Deus, não pelos homens, por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto ele falava essas coisas comigo, voltei o rosto para o chão e fiquei mudo. Alguém de aparência de um ser humano tocou-me nos lábios e eu pude abrir a boca. Falei então àquele que estava à minha frente: Senhor, com esta visão eu perdi a cor, perdi as forças, elas desapareceram. Como poderia o servo do meu Senhor falar, se as minhas forças sumiram e até perdi o fôlego? A tal figura humana tocou-me novamente e recobrei as forças. Ele me disse: nada de medo, homem querido. Calma, coragem, coragem. Bastou ele me falar e eu me senti mais forte e disse: fala, meu Senhor, que me devolvestes a força. Aqui está falando do profeta Daniel. Ele havia feito um jejum prolongado e Deus visitou Daniel. Lá, se você pegar no início, no versículo 11, vai dizer: Daniel, homem querido, entende a mensagem que lhe trago, fica de pé, pois agora eu fui enviado a ti. E enquanto ele falava comigo, eu fui me levantando tremendo. E ele me disse, lá em cima ele já estava dizendo: deixa de medo, Daniel, pois desde o primeiro dia, quando começaste a meditar e te humilhar diante de Deus, tuas palavras foram ouvidas e é por causa disso que eu vim. E ele ainda vai dizer que um grande exército se armava contra o povo de Deus, mas Miguel, um dos primeiros chefes, veio me ajudar. Daniel havia recebido a mensagem de Deus, a visita de Deus, a profecia de Deus, só que ele estava tremendo. Eu também tremeria muito mais, acho que eu desmaiaria, não teria forças. Daniel estava preparado, ele havia jejuado e rezado, mas o próprio Daniel estava com medo, ficou mudo, até que o Senhor foi até ele, tocou nele, e ele pôde abrir a boca, como eu li aqui na palavra. Ele vai dizer: Senhor, quando eu tive a visão acima, as minhas forças até desapareceram. E aí a tal figura humana, a presença do Altíssimo, disse: nada de medo, homem querido, calma, coragem, coragem, coragem. Eu quero dizer isso para você. Nada de medo, homem querido, mulher querida, homem de Deus, calma, coragem, coragem, calma, coragem, coragem. Diz isso para a pessoa que está aí do seu lado, você que está aqui no rincão, participando ao vivo conosco, diz para ela, fala para ela, respira fundo, vai, toca no ombro dela como esse homem de Deus fez com Daniel e diz: calma, coragem, coragem. Em determinados momentos da nossa vida a gente se assusta, a gente perde as forças, a gente quase treme as pernas, né? Ou cai de tanto tremer as pernas diante dos desafios que se levantam na nossa vida, diante
de todos os obstáculos que vêm sobre nós, diante do medo, né? Do medo que nós temos hoje. Mas hoje Jesus está dizendo a você: calma, homem querido, coragem, coragem. Daniel foi recobrando as forças, ele foi sendo alimentado pela graça de Deus, e é isso que nós queremos rezar aqui no Amor Vencerá hoje, pedindo que Deus alimente sua coragem, sua força, que você recobre, como Daniel, todas as suas forças. Vamos pedir isso ao Senhor, rezando aqui no Amor Vencerá. Todos nós, né, Padre Wagner, homens e mulheres de oração, também vivemos momentos assim, em que as pernas tremem. Cada dia, né? Todo dia a gente tem uma provação. Todo dia a gente experimenta situações que estão longe do nosso alcance humano, né? Muitas vezes a gente fica perguntando: Senhor, por que chegou esta coisa, essa situação na minha vida? Por que bateu contra a minha casa, bateu contra a Canção Nova? Né? Por que está acontecendo isso no mundo? Por que está acontecendo essa situação na minha cidade, no meu país? A gente fica perguntando, porque é tantas situações que a gente não compreende e que está diante aos nossos olhos. Daniel hoje está nos ensinando o que fazer. Vamos jejuar. É o que o Papa tem feito, pedido às pessoas: orem pela paz, clamem ao céu, rezem, não desanime, combata, porque só em Deus a resposta vem. Daniel estava naquela expectativa de que ia acontecer algo difícil, que estava chegando, que estava à espreita do povo de Deus. E ele começou a jejuar, clamar ao céu o socorro, pedir a Deus: Senhor, vem agora, né? Manifeste. E é assim que Deus envia a ajuda do céu. Ele começa a tocar em nós. A gente está sem força, está desanimado, abatido, sem perspectiva, com medo diante da situação, né? Quando a pessoa vai ao médico para ver um diagnóstico de alguma doença, ela vai tremendo de medo. Será o que está acontecendo comigo? O que vai acontecer com a minha vida? Se for uma doença grave, né? A gente vai com medo, vai fazer uma inscrição para um novo trabalho, a gente vai com medo. A gente vai comprar alguma coisa, a gente fica com incerteza: será que vai dar certo? Tudo que nós vamos realizar tem este medo. E Daniel está nos oferecendo o socorro do céu diante das situações que você ainda não compreende. Você que está aí na sua casa, com a sua esposa, aquela situação difícil do casamento: Senhor, o que vai acontecer com o meu casamento? O que vai acontecer com o meu filho nessa situação? Vai acontecer com a minha filha nessa situação que você está enfrentando? Deus está dizendo: olha, jejua, faça penitência, peça ao Senhor resposta, ajoelhe, dobre o seu joelho. Quando as coisas estão difíceis, é hora de dobrar os joelhos mesmo, é hora de pôr o rosto no chão, derramar em lágrimas, né? Quantas pessoas que se derramam em lágrimas: Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais força. E a única força que ela tem é de chorar. É o dono das lágrimas, né? De clamar o céu com lágrimas, com gemidos, com força, pedindo a Deus a coragem. O Daniel está nos explicando como que ele teve que fazer diante do sofrimento que ele estava enfrentando. E hoje Deus está te oferecendo essa graça, que você está aqui, né? Que você está precisando do socorro do céu. Deus te trouxe aqui, nesse território eucarístico. Você que está nos assistindo, Deus está visitando você através da TV. Deus está indo lá. Assim como Daniel foi visitado, você também está sendo visitado no dia de hoje. E Deus está dizendo: olha, não desanime, coragem, coragem, força, se coloca de pé. E vamos levantar esse grande clamor a Deus.
pedindo ao Senhor agora a força que seja derramada em nosso coração, em nossa vida. Que o Senhor encha você agora com esta força do céu. Que Deus venha agora com o Espírito Santo que vai levantando você, se colocando de pé. Naquelas áreas mais tristes, que você se sente desamparado, sente amparado agora pela mão poderosa de Deus. Pela mão poderosa do Altíssimo. Que te visita hoje, nesse dia. Te visita agora. Para que você se coloque de pé. De prontidão. Porque o Senhor está chegando e te dando voz, coragem, ânimo, vigor. Obrigado, Senhor, por sua visita. Uma pessoa que está rezando já conosco, que foi pega de surpresa de uma grande notícia, abalou você. Você ficou doente por causa dessa notícia. Você nem queria mais sair de casa. Você queria desistir de tudo. Dessa palavra é para você hoje, meu irmão. Calma, coragem, coragem. Deus não age quando estamos agitados, desesperados. Renuncie esse espírito de desespero que pairou sobre a sua vida. Essa vontade de sair quebrando tudo, destruindo tudo, falando mal das pessoas, maldizendo pessoas com a sua boca pelo desespero no qual você caiu. Renuncia a tudo isso. Calma, coragem, coragem. Você que recebeu um diagnóstico da sua filha, ela tem por volta de 12 anos. Ninguém nunca imaginava que ela tem essa enfermidade, que ela trazia essa enfermidade. O Jesus está dizendo ao seu coração: calma, coragem, coragem, eu estou ao seu lado. A imagem que o Senhor me dá são de estruturas sendo desmontadas. Talvez loja, empresa, alguém que está perdendo uma estrutura física, mas você não está perdendo a sua fé. Não deixe que a sua fé se perca diante, talvez, de uma falência, a perda de um negócio. Não, calma, coragem, coragem. O Senhor está sustentando você neste momento de agonia. Daniel teve uma visão que fez ele tremer, e ele estava em oração. Imagine você que não está rezando, imagine você que não tem pego no seu terço, não está comungando. É claro que você vai se abater quando essa tempestade vier, quase que você perde a cabeça por causa dela. Se fortaleça em Deus, na oração. Eu quero pedir que o Senhor também vá visitando muitos lugares, que vá tocando como Ele fez com Daniel. Toque em você, na agitação que está sobre você, e te liberte nesta manhã, nesta madrugada de oração. Liberte você desta agitação interior que paira e insiste em permanecer em você, e que faz também com que a sua visão fique turva. Você não está enxergando solução, você não está enxergando direção. Calma, calma. Coragem, coragem. Deus vai falar, Deus vai fazer. Que Ele, em primeiro lugar, recobre a sua força, como Ele fez com Daniel. Bastou Ele me falar e eu me senti mais forte. Disse: fala, Senhor, porque me devolvestes as forças. Que essa força, força do Espírito, seja devolvida a você, que levou um golpe forte, que está vivendo uma mágoa, um azedume, um sentimento de pessimismo muito forte, ou uma revolta muito grande dentro de você. Que a sua força, a força do Espírito, seja inundada dentro de você. A chama de Deus seja reacesa no seu coração. A força do alto. Você que está aqui rezando conosco num rincão, vamos ficar em pé, vamos levantar nossos braços. É momento de pedir a Deus esse toque do alto, essa força. Vai orando no Espírito.
Que você seja revigorado. Seja revigorado pelo Espírito, como Daniel nesta passagem bíblica. Revigore, Senhor. Revigore-me, Jesus. Dai-me a força do Teu Espírito. Revigore meu coração. Revigore meus pensamentos. Revigore o meu interior. A minha alma precisa estar fortalecida em Ti, Senhor. Vem com o Teu poder, Senhor, tocar em nós agora. Nos colocando, Senhor. Nós nos colocamos na Tua presença. Nós estendemos a mão para Ti, Senhor. Porque esse é o tempo oportuno para nós. Nós estamos vivendo a Páscoa do Senhor. Nós estamos pedindo ao Senhor a força de nascer de novo, de ser um homem novo, uma mulher nova, nesse tempo de ressuscitar com Cristo para a vida nova. Este é o tempo, meu irmão, esta é a oportunidade que Deus te dá hoje. Não deixe que esta morte, que esse espírito de morte, de tristeza, de desengano, de mentira, tome conta do seu coração. Deus te trouxe para a vida. Deus te quer para a vida eterna. Deus não quer deixar você caído no chão. Deus não quer deixar você debruçado na miséria. Deus te quer colocar de pé. Não se desanime, não se desespere. Deixe a mão de Deus tocar na sua vida hoje. É o tempo de Deus, é agora. Este é o tempo oportuno para mim e para você. Esta é a palavra que Deus veio para tocar no seu coração. Se você estava desanimado, pegue a palavra de Deus. Vá à igreja, comungue, confesse, faça da sua vida uma oblação nova para Deus. Deixa o Senhor vir em teu socorro no dia de hoje. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos. Tantas pessoas. A imagem que o Senhor me dava era de um navio no meio de uma tempestade. Os que estavam no barco gritavam para o capitão: vamos voltar, reverter. E o capitão disse: não, se fizermos a volta agora, vamos virar com a força das ondas. Temos que ir em frente, aumentar a potência, dizia o capitão, e seguir em frente para vencer as ondas. E o Senhor falava, eu perguntava para Jesus: o que nos dá potência, Senhor, para vencer as ondas? E o Senhor me respondeu: a vida de oração é o combustível, é o que dá a potência, o que aumenta a potência. A vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor, é o que o Senhor quer nos conceder nesta manhã. Esta vida de intimidade, a vida no Espírito, a vida pelo poder do Espírito Santo, em meio às tribulações, às dificuldades. Vá orando mesmo. Deixa que o Senhor derrame sobre você nesta manhã esta graça do Espírito Santo, renovar as tuas forças, te encher da graça de Deus em meio a essa tempestade que você está vivendo. Ore mesmo, solta a sua voz do Espírito. A imagem são de pessoas saindo de túmulos, de sepulcros, saindo de um espírito de morte, de derrota, de pessimismo. A mão de Deus alcançando pessoas que estavam caídas, pessoas que se sentiam fragilizadas pelas ondas também da tribulação. Eu via o Senhor passando como se estivesse num vale, cheio de pessoas adormecidas, cansadas, abatidas, cheio de pessoas com o espírito de derrota, fracas. E o Senhor estendia a mão para você e te levantava. É isso que Deus está fazendo nesta oração. Jesus está trabalhando na oração perdas que tivemos. Você que sentiu que perdeu algo, perdeu alguém, perdeu o emprego, perdeu a oportunidade, está sentindo um vazio grande na alma. Não, você não perdeu Deus, e é o mais importante.
O demônio quis que você perdesse a sua fé, sua esperança, sua alegria, como dissemos, a alegria pascal. Fez com que você só ficasse pensando e remoendo os problemas. Deus está dizendo a você, homem querido, mulher querida, calma, coragem, coragem. E essa coragem redobrada que está aqui no texto é a parresia. A parresia que o Padre Jonas trazia para nós. Eu digo para você hoje, você está precisando de parresia, intrepidez, ousadia. Sim, eu sou atingido, eu fui atingido, eu estou me sentindo atingida, mas eu tenho a parresia, dom do Espírito Santo, e o Senhor está dizendo, gritando a nós, calma, calma, homem querido, coragem, coragem, parresia. A força do Espírito é maior do que todas as insídias, os ataques, as artimanhas do demônio contra você e a sua casa. Deus está te dando ousadia, palavras assertivas. Renuncie esse mal-estar que veio sobre você quando você chegou em casa e viu uma determinada situação acontecendo. Você quase desmaiou. Jesus está tocando em você nesta oração. Como Ele tocou em Daniel, Ele te toca também. Toca em alguém que está com o rosto paralisado. Ele mostrava uma mandíbula que não conseguia abrir a boca, se mexer. Sobre você havia uma sensação, Jesus, eu não vou mais mexer a minha boca. Vai, homem de Deus, mulher de Deus, calma, coragem, coragem. Alguém que está levando uma bolsa cheia de boletos, está se dirigindo a um banco e dizendo, a minha dívida é tão grande, eu não tenho como pagar, não há solução para mim. Jesus diz para você, calma, coragem, coragem, há sempre um recomeço. Deus te dá a graça de um recomeço. Obrigada, Jesus, obrigada. Nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor, te glorificamos. Levanta seus braços mais uma vez, pede o Espírito, esse Espírito de parresia, essa coragem dobrada sobre você, esta calma, essa mansidão do Espírito. Vem, Espírito. Uma pessoa, Rogerinha, que está rezando conosco, um homem, e você escutou o conselho, você está para fechar um negócio, mas existem várias possibilidades. E quando você foi falar para sua mãe, ela disse, calma, filho, vai com calma, reza primeiro. Amém. Mas você é ansioso, né, naquele ímpeto. Enquanto você estava ouvindo esta oração, Deus foi falando ao seu coração, escuta a tua mãe. Amém. Dá um passo atrás. Vem, Jesus. Reza. E eu vou te inspirar o melhor caminho. Vem, Jesus. Tenha coragem de às vezes recuar um passo para avançar vários passos à frente. Amém. É o Senhor que precisa nos conduzir. Espírito, Espírito, levanta seu braço e peça a Ele que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo, Espírito. Espírito, Espírito, clama a Jesus, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Hora de graça, hora de milagre,
o amor vencerá. É palavra, é oração e é adoração. E é milagre. Estende a sua mão para Jesus. Entrega a Ele a sua fraqueza. Entrega a Ele o seu medo, o que faz você tremer. Entrega a Ele a sua dúvida. Entrega a Ele o seu mal-estar. Entrega a Ele o seu desassossego, sua agitação, sua vontade de sumir. Entrega a Jesus a tentação da carne que você está sofrendo, o pensamento de morte, de vingança. Entrega seu coração a Jesus, porque nesta adoração Ele nos toca. E Ele vai dizer sobre nós e proclamar, como proclamou sobre Daniel: nada de medo, homem querido, calma, coragem, coragem. Entrega todas as suas dores a Jesus. Você que já tinha se entregado, né? Rogerinha falava isso, sentimento de morte, já tinha desistido. A única solução era tirar a vida. Mas você foi tomado de uma alegria tão grande, e que me vinha ao coração que até vontade de rir você teve. E você pensava: meu Deus, por que eu quero rir? Se está tudo do mesmo jeito. Mas é a alegria que vem do Senhor. É a confiança que brota do coração de Deus agora no seu coração, meu irmão. Alegre o seu coração, porque o Senhor está contigo. É muito importante, porque esta confiança que você vai revigorando no seu coração, ela vai criando fidelidade. E a fidelidade é a essência para afastar de nós todo o mal. Quanto mais fiel eu sou a Deus, quanto mais eu vivo a minha fidelidade ao Senhor, mais confiança eu vou adquirindo, mais graças eu vou tendo em meu coração para resistir às tentações do mal. O demônio não abre, não tem como ele achar espaço quando nós temos essa fidelidade. Essa fidelidade vai gerar esta confiança que você precisa. Porque a desconfiança gera infidelidade, medo, incompreensão, raiva, vingança, morte, destruição. A fidelidade vai me gerar paz, alegria, amor, confiança, bondade. Vai me dar fortaleza, segurança para caminhar. É olhar para o Senhor e se dizer: Senhor, eu estou aqui. Me dê esta graça da fidelidade a Ti. Me dê a graça da fidelidade à Tua palavra, aos Teus mandamentos. Me dê fidelidade à igreja. Me dê fidelidade à minha vida, na minha família. Que eu seja fiel à minha família. Que eu seja fiel à minha vida sacerdotal. Que eu seja fiel à minha vida consagrada. Que eu seja fiel no meu dia a dia, no meu estudo. Que eu seja fiel nas minhas amizades, que eu seja fiel nos meus relacionamentos, no meu trabalho. Me dá, Senhor, a fidelidade para que eu seja fiel a todas estas coisas. Fiel, Senhor, seja de dia, de noite, a minha fidelidade ela precisa estar estampada no meu rosto, porque se eu sou fiel como padre, você é fiel à igreja, ao bispo, você é fiel a Cristo, você é fiel a todas as pessoas que estão em volta de mim. A fidelidade é esta graça, porque às vezes nós sofremos pela infidelidade a Deus. Nós colocamos às vezes a nossa confiança em outras coisas, no nosso dinheiro, no nosso carro, na nossa saúde, coloca em pessoas, a gente coloca confiança em tantas coisas e não colocamos confiança em Deus. Jesus veio para trazer esta graça. Hoje a palavra de Deus de Daniel é a confiança que ele tinha naquilo que Deus falou com ele. E ele se colocou de pé, porque ele sabia
que Deus estaria com ele em todas as tribulações que eles teriam que enfrentar. Nós te pedimos esta graça, Senhor. Enche-me, Senhor, com a sua fidelidade. Dai-nos esta riqueza para o nosso coração, Senhor. Revigore, Senhor, cada um de nós nesta alegria de sermos teu, de sermos filho amado de Deus, de assumir nossa filiação divina, de assumir nosso batismo como aqueles que são consagrados, como aqueles que são ungidos por Deus. E você pode dizer, Senhor, eu fui batizado, eu fui ungido, eu fui lavado, eu fui santificado, eu sou uma pessoa que fui consagrada a Ti, esta é a minha consagração. Eu não posso perdê-la, Senhor, para que eu possa resistir a todas as situações. Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor está devolvemos por esse momento. A imagem que o Senhor me dá é de uma grande serpente, enrolando a muitos filhos de Deus. Ela é grande, forte. E a partir do momento em que nós começamos a orar e orar e orar, ela foi recuando e desenrolando os filhos e filhas de Deus, soltando aqueles que se sentiam oprimidos pelo mal, que estavam pesados pelo medo, pela ansiedade, pelo espírito de desespero, pelo pecado. E a voz que me vinha ao coração era: aqui eu não tenho mais vez, porque eles estão rezando. Aqui eu não tenho mais vez, porque eles estão rezando. Portanto, meus irmãos, vamos erguer mais uma vez os nossos braços a Jesus. Vai orando incessantemente. Insista na oração, para que Ele, o mal, recua de sobre a sua vida, sua casa, seu negócio, seu casamento, porque aqui eu não tenho mais vez, porque eles estão rezando. Você está rezando e o mal está recuando de sobre a sua vida. Eu proclamo essa palavra de ciência sobre você. Eu proclamo essa palavra de ciência nesse rincão. Eu proclamo essa palavra de ciência sobre a minha vida. Eu proclamo essa palavra de ciência sobre a canção nova hoje. Vamos fazer recuar toda a ação diabólica sobre nós, que veio trazendo medo, tirando as nossas forças, intimidando os filhos de Deus. E ao Senhor que ordena: calma, coragem, coragem. O Senhor está do nosso lado e por isso todo mal recua. Diga ao Senhor: eu renuncio, Senhor Jesus, ao espírito de medo. Eu renuncio, Senhor Jesus, a toda agitação. Eu renuncio, Senhor Jesus, a toda tentação. Que o mal não tenha vez sobre mim. E não tenha vez sobre a minha casa. Eu ordeno no nome de Jesus. Que o mal recue de sobre a minha vida. Que ele se afaste da minha vida. E que ele se afaste da minha casa. E de todos aqueles que eu amo. Eu proclamo a vitória de Jesus sobre mim. E sobre a minha casa. Ora no Espírito e vá orando, porque o mal está recuando no meio de nós. Quiriria canta, barixiri canta, balari, alabalari, canta, balari. E vai pedindo mesmo: Senhor, eu te consagro a minha casa. Vai pedindo: eu te consagro cada cômodo da minha casa. Coloca teus anjos aqui, Senhor. Que teus anjos se acampem em minha casa agora. Vai consagrando o teu trabalho, vai consagrando aquilo que é teu, vai consagrando o seu carro, o seu salário, a sua
seu sítio, sua fazenda, seu local de trabalho. Vai consagrando, Senhor, eu estou consagrando agora isso. Que o demônio não pode tocar nas coisas consagradas. Eu te consagro, Senhor. Te consagro tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a minha família, as coisas que eu possuo agora. Eu estou consagrando ao Senhor. Consagro a Canção Nova, consagro a cada lugar que nós habitamos, as nossas casas. Vai pedindo a consagração para você da situação da sua vida, que você precisa. Consagra a sua viagem, Senhor, os lugares que eu vou visitar, os lugares que eu vou estar. Eu quero pedir que o Senhor já esteja com a tua mão poderosa, nos protegendo esta viagem. Você que é peregrino, está fazendo a sua peregrinação. Você que é padre, vai pedindo pela sua igreja, pelos seus paroquianos, pelo seu bispo. Consagramos todas as coisas, Senhor, porque a casa paroquial consagre também, vai consagrando. Você que também que é religiosa, consagre o seu local, a sua casa, a sua comunidade, a sua priora, aquele que coordena. Você que tem um grupo de oração, consagre o coordenador, consagre o Ministério de Música, vá consagrando, não vai deixando espaço para que o mal entre. Aquela pessoa do grupo de oração que é difícil, eu te consagro ela. Aquela pessoa que te faz mal, consagre ela a Deus. Senhor, eu te consagrando essa pessoa que tem me prejudicado, tem feito mal, mas eu quero te consagrar ela para que ela não encontre mais espaço na minha vida. Aquele que te persegue, aquele que fala mal de você, aquele que reclama, que te xinga, vai consagrando ele a Deus, ao Senhor. Eu te entrego ele nas tuas mãos, Senhor. Que ele não encontre mais espaço entre eu e ele, porque o espaço entre eu e ele é tu, Senhor, que está na frente. Vai consagrando, não tenha medo de fazer a consagração dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua boca, do seu coração. Consagre também o seu corpo, a sua sexualidade, consagre os seus pensamentos, Senhor. Nós consagramos, Senhor, tudo isso, porque nós queremos viver este tempo novo da nossa consagração em Ti. Sermos vitoriosos para que o demônio não encontre mais espaço entre eu e estas coisas. Te bendizemos, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor Jesus. Te adoramos. Povos todos, louvai ao Senhor. Nações, dai-lhe glória, porque forte é o seu amor para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Jesus está dizendo a nós que forte é o seu amor para com cada um, e a sua fidelidade dura para sempre. Vamos aplaudir esse Deus da vitória sobre nós. Ele está dizendo que Ele é vitorioso no meio de nós. Ele é maior, Deus é maior de que todos os assaltos do inimigo sobre a nossa casa, nossa família, os nossos, aqueles que nós amamos. Eu também quero pedir a você que vá pedindo a Jesus qual é a graça que você veio buscar aqui na Canção Nova. Você que ligou a televisão, que está acompanhando pela rádio, pedi e vos será dado. Buscai e acharei. Batei e vos será aberta. Jesus, nesse momento de intercessão no Amor Vencerá, estou pedindo, Senhor, por toda a nossa barquinha de oração que está aqui representada, mas são milhares de pessoas que estão pedindo hoje uma graça, que estão te adorando com a alma sedenta, com os olhos cheios de lágrimas, que estão pedindo o socorro do céu. Escuta, Jesus, a oração do povo. Escuta o clamor do teu povo que se eleva neste canal de televisão, neste canal de internet. O povo clama, Jesus, a vós, e nós aqui estamos intercedendo,
para que sejam derramadas sobre nós curas, milagres e libertações. Você pode olhar para Jesus e dizer a Ele que você crê no poder de Deus, que nada é impossível ao Senhor, que essa assinatura pode mudar, porque uma cláusula que não tinha sido percebida vai ser percebida, e esse processo vai mudar na sua vida. Até mesmo você que está indo hoje para uma entrevista de emprego, e eu coloco todos aqueles que estão indo para uma entrevista de emprego hoje. Pode ser que a vaga já era de alguém, mas Deus pode mudar. Tu podes mudar todas essas situações, Jesus, porque o Senhor é o Deus da vitória. O Senhor disse isso a nós, que se a batalha estiver difícil, até a ajuda Ele manda. Você que está pedindo por uma garotinha, uma moça de cabelos pretos, encaracolados, uma moça que tinha um vigor, uma alegria, que está com depressão. Você chora porque essa moça não sai do quarto. Jesus está visitando ela no quarto dela. Ela vai melhorar, confia no Senhor. Vá pedindo ao Senhor no Espírito, vá pedindo com as suas palavras, vá pedindo, me una, e una a mim em oração, se una, não é? A mim em oração, vá pedindo, Jesus, eu estou rezando com a Rogéria, para que também pessoas sejam tocadas, curadas, que a Canção Nova, Jesus, seja esse canal agora de cura e libertação. Estamos intercedendo pelos pobres, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão na guerra, por aqueles que se sentem oprimidos, doentes, abatidos, por aqueles que estão precisando de uma vaga para fazer uma cirurgia, por aqueles que estão esperando um resultado, por aqueles que ficaram aflitos por um resultado, por aqueles que estão se separando, por famílias que estão desestruturadas, por jovens que estão nas drogas. Tu podes, Jesus, derramar tanta graça, e nós te pedimos hoje, Jesus, olha com bondade para o teu povo, Jesus. Nós te pedimos, toca o teu povo, Jesus. Toca, Senhor. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo Rei. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo Rei. O Senhor está te visitando mesmo nesta manhã. O Senhor me falava de uma mulher com problema sério no estômago. Tudo que você come, você vomita, não consegue manter. Por isso está tão magra, por isso não consegue reter os nutrientes. Toda a preocupação dos médicos com relação a você. Mas você disse para o Senhor, agora, quando o padre estava rezando, você falou para Jesus, Senhor, os médicos não têm controle. Eu também não tenho controle. Mas eu coloco a minha vida, consagro a minha vida em tuas mãos. Faça-se conforme o Senhor quiser. Conforme o Senhor quiser. E o Senhor levou a sério a tua oração. É por causa da tua tamanha confiança. O Senhor está revertendo, mudando a sentença desta enfermidade. Bendito seja, Senhor Jesus. Bendito seja, Jesus. Você que estava dizendo, Jesus se esqueceu de mim. Jesus esqueceu de falar de mim. Hoje na oração. Não, Ele não esqueceu de você. Ele está ao seu lado. Não tenha medo. Ele vai resolver isso para você. Alguém que estava travado numa coluna. Você tem uma coluna que
de cima a baixo, travada. Jesus tocou em você nesta adoração. Obrigada, Jesus. Te bendigo, te louvo, Senhor. Te agradeço, te exalto, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Você está O Senhor disse a Daniel: calma, coragem, coragem. Manda essa mensagem para alguém que está precisando ouvir isso hoje. Calma, coragem, coragem. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, te glorificamos, Jesus. Alguém que sentia que a boca estava fechada, taparam a minha boca. Eu não posso falar. Jesus está libertando você dessa opressão que estava sobre você. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, te exaltamos. Te entregamos aqui, Jesus, todos os pedidos de oração, nossos sócios benfeitores. Te entrego, Jesus, o coração de cada um deles, pedindo que a tua graça os visite nesta adoração. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos. Diz que a maior bênção é um coração agradecido. Coração que mesmo diante de muitas situações é um coração agradecido. Você pode agradecer a Deus por hoje. Obrigada, Jesus. Obrigado por esse dia, obrigado por esse momento de oração. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor, porque esse dia eu tenho a oportunidade de começar uma vida nova em Ti. Obrigado pela família, obrigado por aqueles que me circundam. Você pode agradecer por tudo que você tem, pela sua casa, seja, pelo Senhor carro, Jesus. pelos bens que você possui, Bendito por aquilo seja, que você tem hoje em sua mão, né? Seu emprego, você que tem estudo, você que está formando, que está se capacitando. Agradeça também, né? É tão bom a gente agradecer, levantar cedo, saber que tem água em casa, que tem luz, que tem gás, que tem comida, e que você pode andar, que você pode ficar de pé. Quantas pessoas que não estão lá no hospital, né? Lá no hospital está todo mundo doido para sair, para vir para cá. E os que estão aqui às vezes estão adoecendo a alma por tantas coisas pequenas. Nós às vezes adoecemos a nossa alma por tantas pequenas coisas. Brigamos por tantas pequenas coisas. Ficamos irritados por tantas pequenas coisas. Hoje Deus está trazendo você de volta para ser um homem agradecido. Um homem que tem um coração agradecido, uma mulher que tem um coração agradecido. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos concede no dia de hoje. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor.
nos destes o pão que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos receber a bênção do Senhor. Que ecoe sobre você essa palavra de Daniel 10. Calma, coragem, coragem, eu te envio. Vamos aplaudir o Senhor. Obrigada, Jesus, por essa manhã. Pois tudo Obrigada. posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo.